tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te contar a fórmula certa para você aplicar o minimalismo nas finanças. Isso mesmo, lindona! Quero dizer que estou iniciando uma série aqui no canal, a série Minimalismo Leve. E como é que vai acontecer? Serão aí 4 segundas-feiras no mês de janeiro e cada segunda-feira nós vamos falar de um campo, de uma área da nossa vida que nós vamos aplicar o minimalismo. E tem mais, vamos ter convidados especiais, youtubers maravilhosos que vão vir agregar nessa série. Então, se você já gosta desse tema, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum capítulo e também já deixa o seu like agora mesmo no começo. Nesse primeiro capítulo, eu resolvi trazer o minimalismo nas finanças, então fica comigo até o final. Olha só, primeiro eu quero começar explicando o que é o minimalismo, porque eu tenho certeza aí que muitas pessoas não sabem o que é. O minimalismo, ele começou aí como algo relacionado à arte, a designer, lá no século XX. Depois, ele foi colocando aí como coisas que traziam um estilo de vida muito mais leve. E com isso ele traz muito mais benefícios. Vou ler aqui para vocês. Desapego em bens materiais desnecessários, redução do consumismo, autoconhecimento, priorização das experiências, busca por uma vida mais leve e com significado. Tudo isso é muito bom depois que eu comecei a aplicar o minimalismo na minha vida. Eu me tornei especialista, eu sou educadora financeira minimalista e juntei junto com meu esposo 55 mil reais e hoje nós temos a nossa própria academia. Além de todos os benefícios em diversas áreas que podem ser aplicadas, olha só, roupas, amizades, rotina, alimentação, objetos, finanças e cosméticos. Além de todas essas áreas, nós podemos trazer o minimalismo para o lado financeiro, que é aqui, o que eu trabalho, e isso só traz benefícios. Hoje nós estamos prosperando muito mais, nós temos uma vida muito mais significativa, trabalhando com o que a gente ama, porque a gente aplicou o estilo de vida minimalista nas nossas vidas e isso foi realmente transformador. Quando a gente fala aqui de minimalismo nas finanças, eu quero que vocês apliquem um autoconhecimento e comecem a entender a real situação financeira de vocês. Hoje, as despesas que vocês têm, elas te deixam mais perto daquilo que você quer alcançar ou te deixam mais longe? Quais são as coisas que muitas vezes consomem o seu tempo e que poderiam ser mudadas, pequenas mudanças simples, tá? Eu acredito muito no poder do simples, é por isso que a minha mentoria em grupo se chama Simplifique Suas Finanças. Inclusive, se você precisa de ajuda para organizar as suas finanças, começar 2022, já sabendo a clareza das suas metas, o link tá aqui no primeiro comentário, você pode me mandar uma mensagem por lá, é pelo WhatsApp e eu vou te explicar tudinho como que funciona, tá? Quando você tem essa clareza do que você quer, foi o que aconteceu lá em dezembro de 2018, quando eu comecei essa meta com meu esposo, era muito mais fácil a gente minimizar. Porque aqui o intuito de você aplicar o minimalismo nas finanças não é você viver na escassez, tá? É você sim aprender a colocar dinheiro para o que realmente importa para você. É aí que entra o minimalismo. É por isso que o minimalismo financeiro, o meu método, ele se diferencia da maioria dos educadores financeiros. Porque eu aplico o minimalismo aqui e ensino como é que a gente vai fazer para ter o que a gente quer, se planejar sem viver o hoje. Ter aí o minimalismo nas finanças é você ter tranquilidade, você conseguir fazer com que o seu dinheiro renda o mês todo, que você se planeje para comprar as coisas que você quer, tá? Minimizar não é aí tirar as coisas, não poder comprar contra o consumo, não. Mas sim um consumo em que você compre e que você fique tranquila na hora de pagar. Que você sabe que você vai ter as coisas de acordo com o que você pode, dentro da sua realidade. E não ficar aí dando um passo maior do que a nossa perna. Olá pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Vinícia, eu sou do canal Mínimo ao Máximo e a Ana me convidou então para falar um pouquinho sobre o minimalismo nas finanças, O que mudou a partir do momento que a gente começou a aplicar o minimalismo nas finanças. Tudo. É fácil falar, Porque muda tudo. Mas o que eu sempre digo e o que mais mudou foi a mente. Então a gente tem que mudar a nossa mente primeiro,
compreender e entender algumas coisas para depois, de fato, o ato de aplicar o minimalismo nas finanças seja algo consistente, que não seja uma modinha, que não seja momentâneo, mas que seja algo consistente e que de fato vá dar resultado a longo prazo. Não é um processo rápido, não é um processo curto, é um processo, como todo processo na nossa vida, né? Ele demanda tempo, ele demanda dedicação, ele demanda, né, que você haja, não apenas queira, mas haja. Então, a primeira coisa foi compreender que eu queria tudo, eu queria ter casa, eu queria ter carro, eu queria ter roupa, calçado, maquiagem, eu queria me parecer com aquelas dondocas aí que, né, que a gente vê pelos Instagrams da vida, enfim. Eu queria tudo e ao mesmo tempo nessa busca de querer ter tudo eu não tinha nada. Eu não tinha casa, eu não tinha carro, eu não tinha, né, eu tinha um monte de tranqueiras que juntas não agregavam valor em nada. E no fim o meu sonho real, aquilo que ia mudar minha vida, aquilo que ia me fazer feliz, né, o meu sonho real, aquilo que ia me fazer feliz eu não tinha. E estava muito longe e, na verdade, inclusive eu me achava incapaz de conseguir viajar, construir a nossa casa. Era algo assim fora da nossa realidade. Então, o minimalismo ele veio primeiro como uma ferramenta de organização para mim, organização financeira, porque eu sempre fui muito desorganizada financeiramente. Então a primeira coisa foi organização financeira e compreender o que de fato era importante para poder focar todos os esforços sem distrações naquilo que realmente importa, naquilo que realmente ia fazer diferença na minha vida para poder ter paz. Então é isso, um beijão e boa jornada a todos vocês. A Débora Florenzano também aplica aí o minimalismo na vida dela. Ela também trabalha com mentorias e consultorias, então ela tem muita experiência. Tem um canal no YouTube também e ela vai falar pra gente quais os benefícios que ela começou a ter depois que ela começou a aplicar o minimalismo nas finanças. Olá, lindonas do canal da Ana Paula Miyashiro. Eu sou a Débora Florenzano e eu vim aqui contar pra vocês as principais diferenças que eu senti aplicando o minimalismo nas finanças. A primeira coisa que aconteceu foi que quando eu comecei a ganhar um pouquinho a mais que um salário mínimo, eu comecei a entrar na onda de que eu deveria gastar mesmo o meu dinheiro, porque afinal de contas eu mereço, trabalho para isso, já sofri muito nessa vida, então eu não deveria mais me privar das coisas. E assim eu fiquei sem guardar dinheiro por alguns meses. Quando eu senti que eu havia perdido esse hábito de guardar, que deve ser sim mensal para a gente conseguir realizar os nossos objetivos, eu coloquei a mão na consciência e comecei a me organizar financeiramente para ver onde eu estava errando, porque eu queria melhorar, eu queria voltar àquela pessoa de antes, mais controlada, e também eu queria adquirir mais consciência para comprar de forma mais consciente. Então, apesar de eu me considerar minimalista de nascença, porque os meus pais eles tiveram um pouco dessa filosofia de vida, mesmo sem saber o que era o minimalismo. Então, quando o minimalismo chegou na minha vida, eu já me identifiquei muito com esse estilo de vida por conta da criação que eu tive. E depois, para eu voltar no minimalismo novamente, eu listei todos os gastos por categoria para identificar onde meu dinheiro estava indo, fui reduzindo e cortando aquilo que eu podia. Então, depois que eu fiz essa redução, fazendo algumas trocas, excluindo algumas coisas ali do meu hábito de consumo, eu consegui aí poupar por mês mais de R$300. Tem até um vídeo lá no canal que eu conto direitinho os gastos que eu cortei para chegar nesse valor aí que eu consegui economizar. E isso equivale a uma economia de mais de R$4.000 por ano. Dá pra gente realizar uma meta. Então essa foi a principal, a maior diferença que eu senti. E depois dessa redução, eu foquei em seguir a organização financeira que eu havia feito. E com isso eu voltei a investir
para poder realizar os meus sonhos. Outra diferença que eu senti também, que foi muito importante, foi a simplificação do meu controle financeiro. Ou seja, utilizar somente um cartão de crédito, porque quanto mais cartões a gente tem, mais difícil fica a gente ter o controle. Utilizar a planilha financeira simples e completa, sem muita informação, sem muita coisa para poluir a nossa visão ali, tirar a gente do foco. Otimizar algumas coisas na minha rotina para eu ter mais tempo, para eu cuidar da minha vida financeira também, foi um divisor de águas, porque sem isso eu não conseguiria, manter tudo bem organizado. Então foram essas as principais diferenças que eu senti aplicando o minimalismo nas finanças, e o resultado disso foi mais sonhos realizados. E quais foram as diferenças que vocês sentiram? Eu gostaria muito de agradecer a Ana pelo convite e também por vocês estarem aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Eu quero que vocês entendam, trazendo esses convidados aqui, que nós somos como vocês. A única diferença é que a gente produz conteúdo para a internet. Quando você entende que qualquer pessoa pode aplicar o minimalismo nas finanças, fica muito mais fácil de você entender o que você quer e você faça mudanças significativas na sua vida. Eu percebi muitas mudanças depois que eu comecei a aplicar o minimalismo na minha vida. Minha vida deu aí uma reviravolta, E eu vou citar aqui algumas mudanças, olha só. Valorização da vida. Eu achava que a minha vida era só trabalhar em algo que não era tão significativo para mim, em que eu precisava ali estar sempre trabalhando para pagar as contas, sempre pagando uma parcelinha, que eu não ia conseguir alcançar aquilo que eu queria. Autoestima, eu comecei a perceber o quanto eu sou linda do jeito que eu sou, Eu já falei pra vocês aqui, mas se vocês quiserem um vídeo mais sobre isso, sobre a questão do silicone, que eu tinha vontade de pôr silicone, mas isso não era pra me agradar, é porque eu tava ali vendo um padrão que não faz sentido pra mim. Hoje eu amo os meus seios, o tamanho que eles são. Calma, muito mais calma, eu ainda preciso melhorar nisso, porque eu sou uma pessoa ali acelerada, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Mas quando a gente aprende a direcionar o nosso dinheiro, o nosso tempo para uma coisa de cada vez, isso facilita também. Entender que eu não sou todo mundo, quando a gente entende que nós realmente precisamos ver o que é importante pra gente e não ficar seguindo a manada. Por exemplo, no final do ano eu sei que tem muita gente que acaba se endividando pra dar um monte de presente, pra comprar look de Natal, pra comprar look de Ano Novo. E pra mim não faz mais sentido isso, Eu passei o Ano Novo e o Natal com looks que eu já tinha, e isso não é por falta de dinheiro, tá, gente? Eu tenho dinheiro pra comprar, mas não faz sentido pra mim. Se um ano qualquer fizer, eu vou lá e compro, não tem problema nenhum. O problema é a gente seguir padrões, seguir comportamentos só porque todo mundo faz. Organização, eu era a rainha da bagunça e hoje eu sou muito mais organizada, tanto com as minhas tarefas, quanto com o meu guarda-roupa, tanto com as minhas coisas, isso melhorou muito. Leveza, hoje eu tenho uma vida muito mais leve, tanto a vida financeira, quanto aprender a valorizar as coisas simples da vida, então poder apreciar a praia que eu tenho aqui pertinho, poder estar com a minha enteada, com as minhas amigas, com a minha irmã, com os meus pais, um café da tarde simples, isso traz muita leveza. Mais tempo, porque quando você começa a aplicar o minimalismo, nas finanças e na vida como um todo, a gente começa a tirar os ruídos, começa a aprender a dizer não para algumas coisas e a gente acaba tendo mais tempo para focar no que realmente importa e, consequentemente, mais dinheiro. Hoje, aplicando o minimalismo, eu sou muito mais rica do que quando eu não aplicava e eu achava que eu estava ali abalando, economizando sem propósito nenhum. E agora, a Lady Nogueira também preparou um vídeo falando para vocês os benefícios de aplicar o minimalismo financeiro na vida dela. Olha só. Oi, gente, eu sou a Lady, eu também tenho um canal aqui no YouTube que chama Lady Nogueira e lá no meu canal eu falo um pouco sobre minimalismo, vida leve, consciente e com propósito. E ter uma vida mais consciente, com propósito, eu só consegui quando eu comecei a aplicar o minimalismo em várias áreas da minha vida. Inclusive, é justamente sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo, a convite da maravilhosa da Ana. Quero muito agradecer o convite, Ana, porque foi justamente assistindo vídeos como os seus que eu resolvi aplicar o minimalismo na minha vida, em várias áreas da minha vida, inclusive na área financeira.
Antes de eu ser minimalista, de eu entender esse conceito do minimalismo e aplicá-lo nas diversas áreas da minha vida, era tudo uma bagunça. Eu não tinha planejamento, eu não tinha uma reserva de emergência, então tudo era meio bagunçado. Até porque eu sou funcionária pública, então eu acabei me acomodando a isso, a ter um salário ali fixo. Então eu achava que não tinha que planejar e nem cuidar das minhas finanças. E nesse meio do caminho eu sofri um acidente e os meus rendimentos caíram porque eu não estava trabalhando. Então muitas das remunerações que eu tenho, eu preciso estar em exercício para recebê-las. E aí virou uma bagunça total, porque eu não tinha nenhum planejamento, eu não tinha nenhuma reserva financeira, eu gastava como se não houvesse amanhã. E com o minimalismo financeiro, tudo mudou de forma assim espetacular. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, tenho muito mais tranquilidade, realizo muito mais sonhos do que antes. E olha que os meus rendimentos, eles não tiveram um aumento assim significativo. O que eu fiz foi direcionar o meu dinheiro para as coisas que verdadeiramente importam. Estou muito feliz de partilhar isso com vocês, porque foi um processo aí de alguns anos, não foi do nada. Eu acho muito importante falar sobre isso, que foi com muito autoconhecimento, pesquisa, estudos, que eu fui implementando o minimalismo financeiro gradativamente, cuidando da saúde financeira da minha família, que as coisas começaram a mudar. Mas apesar desse processo não ser do dia para a noite, ele vale muito a pena. E eu acho muito fundamental partilhar essa experiência com vocês, porque foi assim que eu mudei, foi assistindo depoimentos desse tipo que eu percebi que era possível eu mudar a minha realidade também através do minimalismo financeiro. E eu espero que com esse depoimento eu possa plantar uma sementinha e fazer germinar aí também um processo de mudança na vida de alguém que esteja precisando. Um abraço, muito obrigada e tchau! E para finalizar esse primeiro episódio, eu quero deixar duas perguntas aqui, então já anota, tá? Olha só. Quais são as coisas que eu tenho bancado, mas que não tem me trazido retorno nenhum? Muitas das vezes você paga coisas que você nem utiliza. E ali o seu dinheiro, que foi feito com o seu tempo, está indo embora. Outra pergunta. Como uso o dinheiro que foi gerado com o uso do meu tempo? Quando você entende aqui que aquelas notinhas ali, elas são uma parte da sua vida, e se simplesmente você começa ali a distribuir para onde, né, para qualquer lugar, ai sim, eu trabalho, eu fico com dinheiro, mas você paga fulano, paga ciclano, paga não sei quem, e acaba comprometendo um dinheiro que ainda nem chegou, e isso não é aplicar o minimalismo nas finanças. Aplicar o minimalismo nas finanças é você se organizar, é você entender o que é importante para você. E se hoje você tem dificuldade nisso, me manda uma mensagem aqui no primeiro comentário, no link do meu WhatsApp, fala diretamente comigo. Eu vou simplesmente amar ter você como aluna. Eu tenho conseguido ajudar muitas mulheres pelo mundo e eu consigo também para que você tenha uma vida mais leve, para que você entenda os benefícios de ser uma mulher organizada, de ser uma mulher minimalista e que você consiga realizar os seus sonhos, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, coloca aqui a hashtag série Minimalismo Leve, que aí eu vou saber que você gostou desse conteúdo, tá bom? Não perde o próximo episódio na segunda-feira que vem, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!